Oi, gente, vamos começar em alguns instantes. Estou aguardando aqui o Marivelton Barroso, que é o nosso convidado hoje. Estamos super honrados de tê-lo aqui com a gente, falando direto do Fronte, em São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil, e nos contando não só os desafios, mas também o que está dando certo, o que está fazendo diferença a partir da articulação política de extrema qualidade que a Federação das Organizações Indígenas está fazendo por lá. Eu vou, eu vou esperar um pouquinho o Marivelton entrar, enquanto isso já dou aqui um alô para todos vocês, Daniel, a Maitê, Laura, Vitor, Mel e ele deve estar entrando aí, a gente vai esperando um pouquinho. Espero que vocês todos estejam bem. Acho que a gente está num momento muito tenso, né? Independentemente de onde estamos, seja na Amazônia, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Acho que a situação é bastante delicada para todos nós, então espero que todos estejam bem. Obrigada, Maitê, por participar. O Marivelton acabou de entrar, então eu vou, eu vou colocar ele aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante, muito produtiva. Bem-vindo, Antunes. Deixa eu ver aqui chamar o Marivelton. Pronto, Marivelton. Falando direto do Rio de Janeiro. E o Marivelton Barroso está falando direto de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Talvez a gente tenha alguma questão da conexão, mas estou te vendo bem, Marivelton. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Estamos caminhando. Obrigada por aceitar fazer essa conversa com a gente nesse momento tão tenso, né? Para todos nós e para vocês aí em São Gabriel. Então, quero te agradecer em nome do Movimento Agora e também te dar boas-vindas aí para a gente fazer uma conversa agora. Tem vários amigos aí, muita gente que quer te escutar. Agradeço. Eu vou começar. Talvez a gente tenha aí umas falhas no vídeo, mas a gente acho que vai conseguir se ouvir melhor do que se ver, né? Tá dando um atraso aqui para mim. Você tá me ouvindo Estou te bem? ouvindo bem. Ah, que bom, que bom. Deixa eu te apresentar rapidinho e aí passar para você, na verdade, falar. Mas para quem não conhece, então, o Marivelton é o nosso presidente. Nós temos um amigo em comum que fala que você é o presidente que nós respeitamos no Brasil. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, é uma responsabilidade grande. O Marivelton tem 28 anos, descobri que logo faz 29, mas ele preside a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, representa aí mais de 22 povos e centenas de comunidades numa área bastante grande que fica na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. Marivelton, muitos dos nossos amigos hoje aqui não conhecem o que é a FOIL. Eu queria que você primeiro contasse o que é e, enfim, o seu papel aí nesse movimento. Tá, boa tarde, nos assistindo, né? Sou o Marivelto, do Povo Baré. Atualmente, né, estou nessa missão aqui junto com os nossos parentes, né? Somos 23 povos, né? E eu estou à frente dessa nossa organização, né? Que a gente é, no território todo, aproximadamente quase 50 mil indígenas, né? Dessas 23 etnias, são 4 troncos linguísticos, né, 16 línguas faladas aqui na região, sendo que dessas 16, 4 línguas são cooficiais aqui no município de São Gabriel da Cachoeira. A gente tem cerca de 750 comunidades e são 91 organizações de base, né, composta por 5 coordenadorias regionais, né, que congregam, né, e são o alicerce, né, a base central da FOIR, né, durante esses 33
anos de luta e resistência, né? A FOIRN agora no dia 30 de abril completou 33 anos, né? Então praticamente, né, o aniversário aqui, a missão nossa é agora nesse combate, enfrentamento aí contra o Covid-19 para ele não se alastrar dentro de nosso território. Então esse é o desafio desse ano, além de várias retaliações que tem vindo também do governo aproveitando esse momento de fragilidade do mundo inteiro, né? Não só aqui do Brasil, né? Marivelton, quando é que vocês começaram a se mobilizar aí no Rio Negro? E também queria que você contasse quando foi o primeiro caso, assim, os primeiros casos, na verdade, detectados. A gente fez uma primeira reunião, né, ampliada aqui com as instituições na Maloca da Foire no dia 16 de março, né, de 2020, né, preocupado com toda essa situação. A gente conseguiu reunir aí todas as instituições, né, em prol de uma causa única. E isso acho que foi um pioneiro aqui, né, apesar do momento, né, porque antes, por várias divergências políticas e outras questões que se tem, isso acabou deixando de lado e todo mundo se uniu numa causa só, porque a gente sabia que isso não escolhe ninguém, né, afeta todo mundo, né, e principalmente aqui para a gente, né, no município mais indígena do Brasil, né. Então, após essa reunião, no dia 18 de março aqui de 2020, né, saiu um decreto municipal, né, constituindo um comitê, né, de prevenção e enfrentamento aí do Covid-19, né, com o principal objetivo de montar, né, barreiras e criar regras que pudesse, né, ganhar o máximo de tempo possível de que esse contágio pudesse chegar até aqui na localidade, né. A gente sabia que era uma questão de tempo de a gente ter feito todo esse esforço. Então, a linha de frente ficou, né, com a FOIRN, com o DICEI, com a Prefeitura através da Censa, com o Exército Brasileiro, com a Diocese aqui de São Gabriel da Cachoeira, com o Instituto Federal aqui do Amazonas, né, praticamente quem conduziu esse carro-chefe, né? Então a gente conseguiu manter, né, sem contágio nenhum durante aproximadamente 37 dias, né, de o vírus não ter chegado aqui em São Gabriel. Só que teve algumas, digamos, não falhas, né, mas imposições, né, por parte de pessoas chegando clandestinamente, fora das barreiras, né, sanitárias, chegando via as embarcações cargueiras, pessoas, né, se escondendo dentro das caixas de mercadoria ou em outros recipientes, né. Então isso acabou trazendo, né, esse vírus, né, de uma forma que não passou por essas barreiras que a gente monitorava. Então a gente sempre pediu a colaboração da população para poder denunciar. Tanto que todos os monitorados, todas as pessoas que a gente tinha num local de isolamento específico que a gente criou aqui para isso, né, nenhuma desses testou positivo ou ficou sintomática, né. Mas aí no dia 26 de março, de abril, né, a gente viu já praticamente que teve 2 casos só de uma vez. Um primeiro foi o professor indígena Banil, que acabou indo a óbito ontem, né, esse professor, o parente Banil, e o outro praticamente se encontra, né, num estado grave, né, delicado também na capital do estado, no hospital de Opinazis. Então, a partir daí, então, praticamente tudo mudou, né? Teve o uso obrigatório de máscara, teve a questão também do toque de recolher aqui na cidade. A gente montou também outras barreiras sanitárias do fluxo de ida e vinda nas comunidades, eles não ser mais permitidos, porque é para isso não se propagar dentro do território. Mas a gente aguentou com isso até ontem, porque já tivemos o primeiro caso, né, em comunidade indígena aqui em São Gabriel, um parente tucano que faleceu na comunidade Boa Esperança, na BR-307, num trecho aí de Balaio. A gente tem alguns parentes nas comunidades aqui do Alto Rio Negro, né, na calha da TE Alto Rio Negro, de Cuecé Marabitanas, que também estão sendo monitoradas, né, no isolamento. E a gente tem também a preocupação de várias comunidades, a partir da nossa orientação, né, que estão mantendo isolamento lá, não estão vindo para a cidade, né, também não estão
indo de uma comunidade para outra, né? Então isso também está seguindo rigorosamente, mas há uma preocupação muito grande dos nossos parentes lá, porque não podem vir para a cidade, mas ao mesmo tempo seus suprimentos, né, até mesmo materiais higiênicos que são necessários lá tá faltando, né, nas comunidades. A gente tem apoiado, né, no limite do possível que a gente tem, né, junto com o ISA, né, que é parceiro fundamental, né, aqui da FOIRN na região, e por isso também que a gente abriu nessa campanha, né, onde nós cuidamos aqui, né, do Rio Negro, que está sendo coordenado pelo nosso departamento aí de mulheres, exatamente para a gente poder suprir, né, o apoio a gêneros alimentícios, ao material de implemento agrícola, ao material de higiene também, e sobretudo essa questão com uma maior preocupação, né? Aqui na cidade, a única unidade hospitalar, ela tem apenas 7 respiradores, que estão todos ocupados, né? Tem 57 leitos, que também já não tem quase vaga, porque além do Covid tem outras doenças que são tratadas. Então, se começar a ter mais casos, as pessoas vão para os corredores, né? Além da usina de oxigênio que também se encontra danificada. Então, uma hora isso pode entrar no colapso, além dessa contaminação comunitária que já está se propagando aqui no município, né? Ontem a gente viu que foram 26 casos, aparece no boletim apenas 3 mortes, mas no total foram 7 óbitos que já teve, né? Além de muitas pessoas monitoradas e muitas em isolamento. Então há uma necessidade muito grande também de ajeitar essa usina, né, de oxigênio aqui para poder suprir toda essa demanda, assim como estamos conversando, né, entre a Censa, entre o Exército, junto com o ISA, com o EDS, né, com os Médicos Sem Fronteiras, para ver se a gente também consegue trazer e montar um hospital de campanha aqui para São Gabriel, porque se esse caso, se essa contaminação se propaga dentro dos territórios, a evacuação e os resgates a ser feito, né, aos parentes vai ter que vir aqui para o município. E com o hospital na condição que está, aí praticamente a gente vai começar a ver muitos parentes seguir o caminho da morte aí por conta da situação e falta de estrutura que está tendo aqui em São Gabriel. Então a situação está nessa. As comunidades estão tentando se manter isoladas o máximo possível, né, para poder conter isso, mas aqui a contaminação é comunitária. Marivelton, muito obrigada. Eu tô achando bastante interessante. As pessoas talvez não saibam quão grande é o Rio Negro, né? São 750 comunidades muito distantes, e aí São Gabriel é um núcleo urbano que deve ter umas 15 mil pessoas, mais ou menos por aí. E, em geral, o que acontece é as comunidades, quando tem algum problema de saúde que requer hospital, vão a São Gabriel, e se o caso for grave, em geral, se remove, né, faz remoção para Manaus. Como todo mundo que está nos escutando sabe, ou bem deveria saber, o sistema de saúde de Manaus está colapsado, assim como o funerário, né? Não tem capacidade de tratar as pessoas, de acolher. E aí, o que você está relatando, fazendo aqui um sumário para quem chegou agora, o Marivalton tratou que desde 16 de março a federação, a FOEM, fez uma reunião na Maloca com várias instituições, citou aqui o Exército, citou aqui a Igreja, citou aqui o ISA, a instituição não governamental, enfim, você citou o pessoal da saúde indígena, enfim. Vocês se reuniram e isso gerou um comitê e gerou um decreto, e com isso várias medidas foram adotadas. Você citou aqui toque de recolher, uso obrigatório de máscara. Isso funcionou por mais de 40 dias, mas esse bloqueio foi furado, né? E agora você mencionou aqui que vocês estão fazendo boletins diários, e que nesses boletins vocês estão vendo o número de óbitos aparecerem, principalmente nos últimos dias, né? E você também está relatando uma fragilidade, né? Uma falta de estrutura mesmo para atender quem está com casos mais graves. Conta um pouquinho, eu acho que seria interessante saber como é que vocês estão fazendo esses boletins, se é a COIRN que está fazendo ou quem está fazendo, e tudo isso que você descreveu agora, de máquina de oxigênio, hospital de campanha, vocês já têm esse quadro, assim, vocês já sabem exatamente quais são as prioridades para tentar reverter o quadro atual?
A gente tem uma diferença, tem um lag aí entre falar que o Maribelton chegar lá na nossa rádio Cipó, em São Gabriel. Tá, aqui a gente tem, né, praticamente todas essas fragilidades, né, porque você está numa dimensão, né, aqui de São Gabriel da Cachoeira geograficamente muito grande, né, e praticamente é uma população, né, muito alta, tanto nas comunidades quanto aqui também na sede aqui do município, né, apesar de todas as medidas sendo tomadas, não está conseguindo suprir toda a demanda e uma necessidade. Aqui a gente tem um local, né, de referência para os sintomáticos de Covid e tudo mais, só que não está dando conta. As ocorrências são muitas, né? Até mesmo faltando ambulâncias para poder suprir toda essa necessidade, além dos EPIs que também está faltando para as equipes, né? De todo o medicamento também necessário para esses tratamentos preliminares, né? Conforme orientação e receita, né? Então vai para essa unidade, né? Que foi montada, a partir de lá não tem jeito, né? Que se agrava, vai para o HGU e aí é removido a capital do estado, né? Que já está colapsada, como a gente sabe, né? Você mencionou, né? E além disso também está se tentando lutar contra uma outra situação, né? De que a gente não é contra os benefícios sociais, né? Os auxílios emergenciais, mas a situação aqui no Rio Negro é bastante complexa, né? Você tem praticamente as áreas geograficamente muito longe, né? Entre pessoas ter que se deslocar. Tá dando uma diferença, não sei se é só para mim ou para todo mundo, mas é isso, a gente já previa que teria talvez algum atraso aí. São Gabriel realmente é bastante distante e gostaria que fosse, mas vou ter que colocar o Marivelton de novo aqui, que ele caiu. Normal, faz parte aqui do nosso jogo de conversa. Vamos esperar ele voltar. Acho que até agora bastante interessante tudo que o Marivelton contou, principalmente em relação a ter começado muito cedo, né? Bastante cedo, aí bastante preventivas as ações que foram tomadas. Ele descreveu que por 40 dias houve essa possibilidade de bloquear, né? De não chegar o vírus lá, e graças a uma grande articulação política. Mas ele relatou, e é bastante curioso, né, a entrada de pessoas, inclusive de modo clandestino, escondida em... Estou rindo aqui porque chega a ser, né, tragicômico, pessoas escondidas entrando ali de modo, enfim. Acho que vale vocês que não conhecem São Gabriel, ou nunca ouviram falar, é um lugar que fica de barco 3, 4 dias de Manaus, né? Então, e lá é um hub, né, para um monte de outros lugares as condições, a infraestrutura é muito particular. Então, o pessoal está falando aqui, conexão via satélite instável, é essa mesma realidade da telecom na Amazônia brasileira enfim, ao mesmo tempo foi possível fazer esse bloqueio, como ele falou, mencionou várias barreiras, mencionou as comunidades se protegendo, então as comunidades se isolando, respeitando a cenário urbana, uma série de medidas que eu acho que poucos lugares do Brasil adotaram. Michele está lembrando aqui, Manaus, São Gabriel fica 4 horas mais ou menos de avião de Manaus, dependendo do tipo de avião, é isso mesmo. Então é uma área bastante distante. Eles estavam conseguindo, né, fazendo um trabalho realmente muito bom, muito bem articulado, e o Marivelton destacou que muitas diferenças foram deixadas de lado e todo mundo estava atuando em conjunto. Mas, infelizmente, houve ainda assim a entrada, a chegada do vírus lá, né? Que se deu, segundo ele me informou aqui, foi mais ou menos em 26 de abril. Então, 40 dias aí depois eles terem começado. Eles estão fazendo boletins diários. Isso pode ser acompanhado no próprio perfil aqui do Marivelton Barroso,
na rede social, no Instagram, também está no Twitter. Estou esperando ele voltar aqui, estou resumindo o que a gente ouviu até agora. E tem mais coisas, né? Quer dizer, é uma área muito grande. Só São Gabriel tem mais ou menos o tamanho de Portugal em terras indígenas, 90% da população indígena. É um cenário bastante complexo, aí várias instituições federais, né? Tem um batalhão do exército, vários pelotões, igrejas, missionários, né, ainda mais antigos. Tem mais de 90 organizações indígenas representando diferentes comunidades, povos, falam mais de 12 línguas. E, enfim, estão conseguindo chegar junto e fazer esse trabalho. Quem está elaborando os boletins? Acho que deve ser Juliana. Era justamente a pergunta que eu tinha feito agora para o Marivelton, mas eu estou entendendo que esses boletins estão sendo feitos a partir de um monitoramento desse comitê de emergência que foi criado, como ele nos contou, a partir da iniciativa da FOIRN e que nasceu em 16 de março, tá? E aí foi instituído por meio de um decreto municipal. Então, eles estão fazendo esses boletins diários. Não, Marina, acho que não, Maritena, acho que não tem testes suficientes, pelo contrário. E ele começou a nos contar aqui uma série de necessidades, quer dizer, o que está precisando, né, nesse momento. Então, o que eu registrei aqui que o Marivelton trouxe, por um lado ele falou de máscaras e equipamentos de proteção individual importantes. Ele falou que eles chegaram a montar um centro, pelo que eu entendi, um centro de triagem ali para quem está assintomático, né? E aí, nesse centro também há uma série de necessidades. E ele falou particularmente da questão da parca estrutura hospitalar. Então, estava mencionando a questão de terem apenas 7 respiradores, muito pouco, né? Ainda mais uma região tão isolada que dificilmente vai ser possível levar para Manaus essa altura do campeonato casos mais graves. Então, só 7 respiradores, e ele mencionou 2 coisas que poderiam ajudar nesse processo de ampliar a capacidade deles lá de atendimento de casos mais graves. Pelo que entendi, uma máquina de oxigênio, que me parece que existe, que tem até na cidade, mas está no hospital do Exército, eu não entendi muito bem a situação, e um hospital de campanha, quer dizer, ter realmente uma estrutura. E a Letícia está falando aqui que isso está a partir do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, criado por decreto municipal em São Gabriel da Cachoeira. Falou que foi no dia 17 de março. A Letícia Leite Luiza está postando aqui para a gente o link para quem quiser ter mais informações específicas, né? Inclusive o Ministério Público Federal, aí Letícia está lembrando, pedindo providências urgentes para essa região, uma região muito particular, muito especial, e muito organizada. Acho que Marivelton conseguiu voltar, que bom, e disse que precisa de mais testes. Marivelton, que bom que você conseguiu voltar. Estava só resumindo aqui o que a gente escutou de você, e o pessoal quer saber quais são as prioridades, que tipo de ajuda. Você já mencionou a campanha da FOIRN, mas para quê? Assim, quais são as necessidades no momento? Obrigada, que bom que você está de volta. Olá, pessoal. Aqui estamos com problema de internet. Sempre fica difícil aqui, né? Só para vocês verem que a gente fica numa região remota que até a internet é difícil, né? Então, além de todas as questões que você tem colocado, né, Natália, já, aqui também, né, além do hospital de campanha, além da situação quase colapsada aqui, né, há uma necessidade maior de testes rápidos, né? Aqui dispõe de uma máquina no CREAM da cidade, né, que poderia fazer PCR, mas faltam cartuchos, né, adequados para essa máquina também. A gente está se articulando, né, junto com os parceiros, com o ISA, com o EDS, né, com o próprio Médicos Sem Fronteira, né, e com outros também locais, né, aqui para a gente ver se consegue poder botar para funcionar essa máquina, porque além de fazer os testes rápidos, poderia também fazer os PCR. Mas a gente já viu uma necessidade, né, dos cartuchos adequados para a máquina, que praticamente está em falta, né, em vários outros locais, né. Nos informaram que tem, por exemplo, só nos Estados Unidos, então a gente também está tentando ver meios, né, de como poder ter acesso a isso também. Então,
é uma questão assim, bastante alarmante mesmo a situação aqui do Rio Negro, porque fora a ter que tratar dessas questões das pessoas que já estão sintomáticas, que estão contaminadas, e a maioria praticamente aqui dos casos positivos são parentes indígenas, né? Um ou dois praticamente que não é. Então, pela maioria da população, né, como já falamos, então isso tem um contágio maior da população. Né? Então, é necessário também que a gente possa suprir essa outra parte da própria segurança alimentar, porque tem áreas, por exemplo, aqui da região do Rio Negro, né? Para os que não conhecem, nem todas as áreas elas são fartas, né, de caça ou de pesca, né? Dependendo da região, tem uma certa escassez de pescado, já uma outra muito melhor, né? Então por isso também a gente tem tentado intensificar essas campanhas e arrecadar apoio para poder fazer esse suprimento da segurança alimentar, para assim a gente poder manter não só o fique em casa, né, mas o fique na comunidade, o fique na aldeia. Isso também é importante, porque isso ajuda, né? Porque senão daqui a pouco você tem uma outra necessidade que não consegue compensar. E apesar dos anúncios, né, que se tem do governo de investimento, né, dos próprios auxílios que eu estava falando, né, o auxílio acaba sendo um problema aqui porque vem numa política abrangente, não pensada de forma diferenciada aos territórios indígenas na Amazônia, achando que fosse sempre igual aos grandes centros urbanos, que já tem também sua dificuldade, né, de ter que tirar as pessoas da sua comunidade, vir até a localidade do município, onde há uma estrutura muito pequena de uma lotérica por não ter agências da Caixa. Então isso cria uma aglomeração muito grande, além de uma ameaça de contágio maior, e daqui a pouco, se as pessoas voltam para o território, acaba contaminando todos os outros parentes que estão lá. E não é uma forma também da gente viver isolado, às vezes, como se fala, né? A gente tem nossos próprios modos de convivência, né, de estar em grupos, né, ético, né, nas comunidades ou nos territórios, né? Então, isso é bastante ameaçador. Além de que quando começou, por exemplo, os casos positivos aqui, de 3 casos, praticamente 2 já foram entubados, em estado grave. Então, isso tem uma questão de chegar mais forte para cá por conta da imunidade também. E, sobretudo, os povos mais vulneráveis também, né? Os povos Rúpida e Rupidé, que são de mais recente contato aqui da região, né? Além do povo Yanomami, né? Que com esses, né, no caso dos Yanomamis, né, junto com o ISA, a gente conseguiu, né, fazer esse apoio, né, de alimentação emergencial para eles, com 315 unidades de mantimentos, né, calculadas para um mês, né, que eles estavam esperando, e ontem a gente conseguiu mandar boa parte para lá com o apoio do Exército Brasileiro, né, que eles também não vão ficar dentro lá nas aldeias, né, vão pegar esse mantimento e vão ir mais para dentro da floresta, né, como eles já nos avisaram, né. Outras localidades na área de Santa Isabel, praticamente o pessoal já saiu tudo de suas localidades fugindo, porque isso lembra muito, né, na época do sarampo, né, ou de outros contágios que se teve, né, que acabou levando um alto índice de morte também da população indígena. Marivelton, eu acho que seria muito importante você contar mais da campanha Nós Cuidamos. Quer dizer, se a gente doa, né, todo mundo que está aqui e que vai depois ver essa live, não mais ao vivo, que queira contribuir, se fazer a doação no site noscuidamos.foig.org.br, esse recurso vai para quê? Conta um pouquinho disso enfim, como que surgiu também esse esforço aí? A gente conversou, né, sobre isso também, né, junto com as nossas lideranças, né, que hoje coordenam o Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, né, pensar nessa campanha exatamente por essa necessidade, né, de a gente suprir esse apoio às nossas comunidades aqui da região, né. Então, nesse primeiro momento, né, já com as contribuições que entraram, também a aquisição de máquinas de costura, né, de panos, né, de tecidos para a produção de máscaras, que vão estar sendo feitas, né, por um grupo, né, específico aqui que a gente tem, né. A primeira leva são a produção de 8.000 máscaras, né. Também tem aquisição de água sanitária, de hipoclorito, porque a gente tem aqui, né, voluntários também que fazem toda a desinfetação, né, dos espaçamentos públicos aqui na cidade, também de algumas localidades de atendimento, né. Então, além também de todo, né, um outro material de higiene complementar, né, do sabão em barra, do sabão líquido, né, que
Também é importante do álcool gel, né, que aqui tem uma falta enorme também aqui, né, de distribuição de álcool gel, uma necessidade grande. E além também dos implementos agrícolas, né, que vai ser para poder suprir, né, toda essa necessidade também, né, de quem está lá na comunidade, né, para poder continuar tendo aí, né, cultivo da sua roça, né, também material de pesca, né, para que possam continuar na comunidade. E além dessas outras demandas que surgem, né, no caso dessa necessidade aí de poder mais lá à frente, né, até adquirir testes rápidos, né, de poder também ajudar nessa manutenção da usina aqui de oxigênio, né, também de conseguir material de luvas, né, necessárias, né, de EPIs também que é necessário, então fazendo também uma força-tarefa, né, através dessa campanha, porque não só a gente precisa, como também os profissionais de saúde que estão numa carência muito grande, né, com falta de EPIs e de material mais adequado para poder trabalhar, né, e estar linha de frente. Por exemplo, agora a gente tem boa parte dos profissionais do Distrito Sanitário Indígena aqui do Rio Negro, né, que hoje pela manhã eu estava conversando, muitos não vai dar de entrar dentro do território, exatamente porque também teve falecimento de barqueiro, que era parente indígena por Covid ontem, né? Teve contato com muito deles e tudo mais, então as pessoas têm que também ficar, né, de quarentena, depois ter toda essa questão dos testes, que não tem suficiente para fazer em todo mundo, então estava dizendo que a melhor forma é a gente ter que avançar, né, nas barreiras sanitárias e também ver o que a gente vai conseguir, né, de apoios e de doações que a gente está necessitando para poder apoiar que os parentes permaneçam lá na comunidade e também esses serviços voluntários que está sendo bem essencial de utilidade pública aqui no município, né? Então, quem quiser, é noscuidamos.foir.org.br, tanto doações menores quanto maiores. E eu estou entendendo, Maribel, que esses recursos eles também vão ser aplicados aí no que esse comitê emergencial definiu como prioritário, é isso? Sim, exatamente. A gente tem mantido, né, essa conversa e todas as ações que a gente está desenvolvendo, né, dentro do âmbito desse comitê, né? Então, de uma forma também que isso fique transparente, né, não só para o comitê, mas também para quem está fazendo essas doações, né? Então, tem sempre essas definições, né, que a gente tem feito, né, de prioridade a poder contribuir, somar os esforços necessários, né, com o mínimo de recursos que a gente tem conseguido, né? Então, de fazer um bom proveito disso, né? E garantir que, né, que ele chegue à sua finalidade e ao seu alcance também. Mariveta, eu queria agora mudar um pouquinho só o tema para comunicação. Eu fiquei sabendo que vocês fizeram uma ação muito interessante com carros de som para avisar as pessoas. Queria que você contasse como é que foi, se vocês continuam fazendo isso. A gente também teve uma intensificação, né, no primeiro momento aí dos informes e orientações, né, nisso o Instituto Socioambiental nos ajudou muito, né, nesse trabalho, né, na primeira leva de produção de cartilhas, né, tanto no português como também nas línguas cooficiais, para poder ajudar, que foram distribuídos em diversas comunidades, né, aqui da região, nos pelotões de fronteira, distribuído para as instituições, né, também a toda a população, né, e produzido vídeos também, né, nas próprias línguas e no português para também alertar e fazer toda a orientação necessária. Além do carro de som, né, que teve também uma equipe específica nossa, né, indo a vários locais, né, estratégicos, né, pontos centrais aqui da cidade, além também como aqueles outros, né, fora, né, do centro aqui de circulação da cidade, para também chegar essas orientações até eles. Então foram trabalhos bem intensos, né? E até agora também tem passado os carros de som com áudios gravados, né? Sobretudo alertando agora do perigo do contágio e também do espaçamento que é necessário e o uso das máscaras, né? Também com todo um cuidado de orientação para essa utilização. Para as comunidades, a gente utilizou dois veículos de comunicação. Uma é a radiofonia, né? É o meio de comunicação que a gente tem aqui com as comunidades, que é a central aqui na sede da FOIR, né? Então temos para
mais de 210 unidades instaladas, né, pela própria FOIR. A gente ampliou, né, a partir dessa ameaça da pandemia, mais de 100 unidades também nas comunidades, principalmente na região da faixa de fronteira, junto com o DICEI. A gente tem mais 115 unidades de rádio, né, para poder instalar, né, em 115 novas comunidades. A gente não conseguiu atingir isso por conta também de que a gente não quer ter esse perigo, né, de poder levar esse contágio para dentro do território. Então a gente suspendeu também essa atividade, mas tem sido o principal meio de comunicação que a gente tem mantido, né, seja pelo horário da manhã, né, a gente mantém, pelo horário da tarde também, e os outros horários paralelos o próprio distrito, através de suas equipes de saúde, aí sempre o médico, o enfermeiro está diretamente também passando as orientações, né, agora sempre numa alerta, né, pedindo também que qualquer alteração ou suspeita, né, que seja avisado, que tem uma equipe própria que possa chegar até lá. O outro meio foi via rádio municipal aqui do município, né, também feito sempre, né, os avisos aí que atinge todo o raio aqui da cidade e também até as comunidades, não só aqui da região de São Gabriel, no Alto Rio Negro, mas da região do Médio Rio Negro, nos outros 2 municípios que também é a nossa área de abrangência, né, em Santa Isabel e em Barcelos, né? Então a gente tem intensificado bastante isso aqui, né? Então tem sido fundamental todo esse trabalho, né, que é composto e coordenado também pela nossa rede Waiuri aqui de comunicadores indígenas. Eu ouvi falar que estavam passando com carro de som transmitindo o Drauzio Varela. É verdade isso? Também, né? O Dr. Drauzio Varela, né, fez um áudio, né, também específico aqui para a gente, né, não só aqui para a cidade, mas também para as comunidades, né, a rede de comunicadores aí, né, principalmente através da Juliana Radra, né, tem tido esses contatos, né, bastante importantes, e até mesmo como são pessoas que já vieram mais de uma vez aqui para a região e sempre são bem recebidos e tudo mais, têm dado palestra e outros, é importante, né, esses recados e a gente poder ouvir também essa preocupação, né, que se tem nesse momento, né? Então isso também ajudou bastante, né? É fundamental o apoio, né, que tem vindo, né, pelos áudios e tudo mais, de toda uma preocupação e orientação aqui para a população. Muito bom. Tô vendo várias pessoas achando bacana. O Drauzio teve algumas vezes em São Gabriel, mas quando eu morei em São Gabriel, eu me lembro de ver ele várias vezes. Ele até salvou uma vez meu marido. Ah, Mas sim. eu acho que tem, além do Drauzio, que, claro, está dando um apoio bacana, tem uma rede de agentes de saúde indígena. E você comentou há pouco que eles parecem bastante expostos, né, Marivelto? Como é que você está vendo aí a parte da saúde indígena específico, assim, dos agentes? Está faltando coisa para eles ou você acha que está legal? Qual que é a situação hoje? Teve algum que já É, se contaminou? Não sei. agora, dos agentes, não. A gente tem hoje, por exemplo, aqui uns 167 agentes, né? Aqui na região de São Gabriel. Então, eles também precisam de material, né, para poder trabalhar, né, não só de material, quanto também agora dos próprios medicamentos, né, então tem se tido alguns empecilhos, né, nisso, né, travados, porque a CESAI também precisa ser mais ágil, né, precisa parar muito de mídia e poder implementar suas ações na prática e apoiar seus distritos, né. Um exemplo, por exemplo, do que está acontecendo hoje, né, no Alto Solimões, né, a gente não quer que isso chegue para cá, mas a gente está bastante preocupado com isso, porque os agentes precisam lá também de todo o material necessário para poder trabalhar. Tem tido orientações? Tem. O material que o DICEI recebeu por intermédio de uma articulação, né, que a gente também ajudou a fazer pelos expedicionários da saúde, que veio máscara, veio luvas, veio EPIs, veio medicamento, etc. Né? Então, que está hoje para poder suprir, mas não vai ser suficiente, né? Até porque, né, o que é 10 mil máscaras nesse momento agora, o que é 150, né, macacões e tal, mas é importante essa doação que foi feita, mas a carência é muito maior. E digo mais ainda, o distrito não está preparado para atender casos de Covid dentro do território aqui do Rio Negro. Então isso é bastante preocupante. Agora pela manhã eles estavam me ligando, né, falando dessa questão de suspender as entradas das equipes, muitos vão ter que testar, muitos estão de isolamento,
está limitado o teste rápido, não tem aqui PCR para poder fazer, todas as coletas tem que tirar aqui e mandar para Manaus, aqui não tem avião frequente para poder estar mandando. Então, por isso também que os casos têm custado a sair os resultados, né? E aí o teste rápido a gente sabe que a partir do 8º dia, se tiver sintomático, se fizer antes disso, ele dá negativo, né? Então, né, é toda essa preocupação que está gerando em torno disso. A gente está tentando agora e vendo, né, junto com o ISA, nessa questão do Greenpeace estar nos apoiando também com o avião deles, que provavelmente pode vir na sexta-feira e vai estar trazendo médicos do distrito que estão presos lá em Manaus. Tem um contingente muito maior de 20 profissionais lá, porque a gente até entrou, a FOIRN, junto com o Condise, no Ministério Público Federal e na Sexta Câmara, pedindo que a CESAI agilizasse a contratação de horas voo Caravan para cá, porque tem profissionais presos lá em Manaus e a gente precisando deles aqui, porque está precisando de mais médicos, está precisando de mais enfermeiros, está precisando de mais técnicos para a linha de frente. Tendo em vista que, por mais que a Prefeitura fez aqui um processo seletivo, mas boa parte do pessoal também ficou suspeito do contágio e está afastado. Da mesma forma que na unidade hospitalar do HGO também tem boa parte dos profissionais afastados. Você está atuando ali com 2 médicos, com 3 enfermeiros e apenas 9 técnicos, né, para um índice alto de 26 casos agora que está aqui em São Gabriel da Cachoeira, e pode ser que hoje esse número ainda aumente mais ainda. Então, em menos de 15 dias, a gente já chegou em 26 casos positivos, com um dado que saiu de ontem. Marivelton, é bastante preocupante, porque você relatou também hoje um número de 7 mortes, até ontem eram 3, não é isso? Então, O que saiu no boletim oficial foram 3 mortes, né? Mas a gente está contando e fazendo também a nossa contagem, foram 7 no total. Teve uma criança que faleceu em Manaus, teve um professor, né, que foi o primeiro caso de Covid que faleceu ontem, em Baniwa. Né? Aqui, na segunda-feira, teve 3 mortes, logo pelo período da manhã. Muito rápido isso, né? Então aí foram 5, depois teve... Mas teve um outro que não conseguiu chegar à unidade hospitalar, teve uma parada, né, cardiorrespiratória, e esse primeiro caso aqui em comunidade indígena aqui em São Gabriel. Então, praticamente, a gente está com 7 casos aí. Daí isso a gente está contabilizando e temos também passado para a COIAB, né, nessa amostra que tem sido feita também, né, que você vê lá os dados da CESAR e outros dados que têm saído, mas a gente tem ajudado nesse levantamento também de dados para a gente ter um dado realístico, porque se for esperar só da parte burocrática da FVS do Estado ter que autorizar para publicar, aí sempre os dados não vão coincidir com aquele real que a gente está acompanhando aqui diariamente. Né? Bom, e as prioridades hoje, então, do conselho, do comitê de emergência de vocês são conseguir aumentar a capacidade hospitalar, conseguir assistir as comunidades aí com itens básicos, né, de higiene, de alimentação, e tem mais alguma coisa, assim, e trazer esses médicos, né? Porque tanto tempo, demora tanto para formar médico, conseguir não é possível. Tem os caras em Manaus e não estão conseguindo chegar. Isso, enfim, acho que é bastante. Dá uma agonia. Dá muita agonia. Imagino vocês que estão aí, que poderiam estar sendo, né, entre aspas, um alívio rápido com mais capacidades. Não, exatamente, né? A gente tem batido bastante, né, no termo de reivindicação e deliberação, para que isso seja de uma forma mais emergencial também, né, com relação a equipar melhor o hospital. A gente teve dificuldades aqui também de informação, não só a FOIRN, não só o comitê, mas várias instituições também que estão querendo apoiar, né, uma melhoria aí de capacidade do hospital, por eles não darem informação. Ontem que foi sair as informações que a gente tinha pedido há um mês atrás, né, que era exatamente para poder se preparar melhor as condições hospitalares aqui, né, e assim como a gente está correndo agora contra o tempo, né, junto aí, FOIRN, ISA, Sensa, a Prefeitura, o Exército, agora todo mundo nessa força-tarefa para ver se a gente, logo quanto antes, aí, consegue montar esse hospital aqui de campanha, né, que a gente está bastante precisando, além de ter esses outros materiais que a gente já
citou, e vamos precisar de mais profissionais. A gente tem aqui buscado chamar, né, os que faziam parte do programa Mais Médico, alguns cubanos que estavam aqui já na cidade, esses já estão na linha de frente aqui, e a ideia também, o objetivo é poder buscar mais, né, de poder ter mais médicos aqui para poder dar conta de toda essa necessidade, né? E uma coisa bem urgente que a gente também tem sempre preocupado, voltando a dizer novamente, é sobre esse funcionamento dessa usina de oxigênio, né? Ou botar ela para funcionar, ou talvez alugar alguma que possa ficar nesse período aqui para poder suprir toda essa necessidade, porque amanhã, por exemplo, está vindo um voo de Manaus para cá, né, específico também da Secretaria de Saúde, trazendo mais cilindros de oxigênio para cá. Então não dá para estar nessa dependência toda aí sempre da capital e trazer para cá, porque senão uma hora a coisa acaba acabando aqui. Então, né, numa falta disso aqui, então é morte na certa, né? Além de que ainda precisa para poder sempre estar transferindo o pessoal, que agrava bastante, né? Marivelton, enfim, acho que a gente vai começar agora uma parte mais de finalização aqui da nossa conversa. Eu, por um lado, quero parabenizar, eu acho que o que vocês estão conseguindo fazer é um verdadeiro exemplo de governança dessa crise. Se o Brasil tivesse, nosso país como um todo, tivesse o nível de cuidado e organização que vocês estão tendo aí no Rio Negro, envolvendo tantas instituições tão diferentes, eu tenho certeza que a gente estaria, como país, num lugar melhor. E, ao mesmo tempo, muito praticamente, acho que você descreveu, né, quão estratégico é esse plano que vocês estão fazendo, mas também quanto recurso nós que não estamos aí, a gente pode converter, a gente pode colocar para ajudá-los a fazer disso uma realidade. Então, eu quero convidar todo mundo que está escutando a gente aqui para, de fato, pensar em colocar recursos. Tem aí a campanha da FOIRM, mas eu acredito que vocês vão ter o contato do Marivelton também no Instagram, eventualmente podem fazer outros tipos de mensagens e tal, porque de fato é uma urgência, enfim, pandêmica, está todo mundo muito preocupado. São Gabriel é a cidade mais indígena do Brasil e é preciso que a gente some, que a gente fortaleça de fato essa capacidade que vocês estão bem já organizaram. Quero também parabenizar as mulheres do Departamento de Mulheres da FOIL, muito importante, Marivelton, ter as mulheres também nessa condição, nessa liderança, muito bacana mesmo, mais uma prova de que, sim, as mulheres também têm que estar envolvidas. A gente está vendo países aí do mundo que são liderados por mulheres se saindo melhor que os países liderados por homens, nada contra vocês, pelo contrário, mas acho que essa articulação de todos é também bastante importante. E aí queria passar para as suas considerações finais, e você dizer, enfim, dar o seu recado final aí para a gente poder, de fato, saber como melhor ajudar vocês agora que a gente entende melhor também o que está acontecendo e o que vocês estão fazendo. Então, agradeço, né, Natalina, pelo momento, né, de a gente poder compartilhar a situação aqui do Rio Negro, né, quem pôde também nos assistir aqui, né, e a gente poder dialogar e estar informando dessas necessidades e especificidades que é aqui a região do Alto Rio Negro, e por isso a importância, né, de poderem estar fazendo essa doação, né, e peço, né, de que vocês possam também ampliar isso, né, além do que vocês mesmos podem nos apoiar, a gente fica bastante agradecido, né, por isso, né, em nome dos 23 povos indígenas aqui da região, que estão nessa necessidade, além de estar seguindo sempre nas resistências, né, por várias e outras situações que nos afetam diretamente, e essa agora que nos afeta mundialmente, né, também precisamos um ajudar o outro, né? Então a gente tem a campanha aí, Nós Cuidamos do Rio Negro, né, foirm.org.br, e a gente criou também, né, isso via PayPal, né, para quem pode transferir via esse aplicativo, ou quem também precisar fazer a transferência diretamente na conta, né, a conta do Banco do Brasil, a agência que é 1136, né, a conta corrente é 17563, dígito 3, né, para poderem também, quem precisar fazer essas transferências e doações aí para a gente, né, o qual as mulheres estão se empenhando bastante, né, nessa campanha,
mesmo, né, preocupadas, né, são as donas nossas aqui, mães, né, e que cuidam muito bem de seus familiares, de suas comunidades, sabem muito bem da responsabilidade que tem. Isso a gente quis mostrar o quanto também o papel delas é importante nesse momento aqui, além do nosso que está apoiando diretamente. Então a gente conta com o apoio de vocês e agradeço, né, pelo expediente, né, dando minhas saudações indígenas aqui do Rio Negro a todos vocês. Obrigado. Obrigada a você. Eu só sei alguns agradecimentos em, acho que Banilha, Machá. Ah, é? Não sei mais em Engatu. Na minha língua é Quecatura Eterna. Obrigado. Ah, meu Deus, é muito difícil em Engatu. Obrigada, Marivelton. Parabéns. Espero que você possa continuar se cuidando e fazer esse trabalho tão importante para tanta gente. Saiba que acho que agora a gente também assumiu um pouquinho de responsabilidade aqui em tentar ajudá-los, tentar mobilizar recursos e fazer mais pessoas saberem que além da situação ser muito grave, vocês têm um esforço muito concreto, muito sólido, muitos anos de experiência aí da FOIRN, né? Então eu acho que além de tudo é confiável. Muito, muito obrigada. O canal fica aberto aqui para quando vocês quiserem nos acionar, contar com a gente, estaremos a postos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. E a gente combinou as paredes aqui, sua parede é verde e a minha também. Não foi combinado, mas enfim, aconteceu. Obrigada, Marivelton. Gente, obrigada a todos vocês. Os sites estão aqui, o site da FOIRN, o site noscuidamos.foirn.org.br. Quem tiver condições, interesse de apoiar esforços maiores, enfim, ou a realização do plano emergencial como um todo, acho que vale fazer contato, a gente pode também ajudar. E é isso, nós não estamos falando de um apoio pontual. A gente está vendo que eles são muito sérios, estão fazendo acontecer há bastante tempo. Então agora chegou a hora de nós que estamos aqui, né, em outros cantos, apoiarmos isso. Obrigada pela audiência e ficamos em contato. Fiquem em casa, fiquem todos bem.